Oi, Fábio, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo que está curtindo a nossa programação. Estamos aqui para falar mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro, que está se encerrando, porque ainda está acontecendo um jogo nessa noite para fechar essa rodada de número 6 do Campeonato Nacional. Vamos começar falando do Palmeiras contra o Fluminense. Esse jogo aconteceu no Allianz Parque no sábado e foi uma vitória do time do Palmeiras, que voltou a vencer na competição. Fez 3-1 no Fluminense. O Fluminense está tendo seus altos e baixos, mas ainda mantém uma boa colocação até então na 7ª posição. O Palmeiras ainda está devendo, está na 13ª colocação na classificação geral do Campeonato Nacional. Vasco e Sport. Esse jogo foi 2-1 para o time do Vasco. O Vasco venceu depois que perdeu para o Corinthians, tomando 5 gols dentro de casa. Mais uma partida em São Januário, diante do Sport do Vanderlei Luxemburgo. E 2-1 foi o placar final. E o Vasco chegando na 11ª colocação, tendo uma melhora assim, depois dos novos jogadores, os novos reforços que chegaram para fortalecer esse time do Vasco. O Sport na 14ª colocação nessa classificação atual do Brasileirão. Botafogo e Curitiba, bom jogo, 4 gols, muita movimentação, um jogo muito equilibrado e belíssimo jogo, sem dúvida nenhuma. Botafogo na 12ª posição, fazendo 2 gols, mas também tomando 2 do Curitiba. Esse sim, o Curitiba está me surpreendendo positivamente. Curitiba é o 2º colocado, está brigando aí pela liderança com o time do Corinthians, fazendo um ótimo início de campeonato nacional. Avaí e Flamengo. O Flamengo está pressionado aí com o Zé Ricardo, que quase foi demitido. Agora veio esse empate contra o Avaí, foi fora de casa, soma um pontinho. E o Avaí também devendo futebol, porque o Avaí está na zona de rebaixamento na 17ª posição. O Flamengo na 15ª, precisando melhorar também. Vamos ver agora com a chegada do Everton Ribeiro, que vai fortalecer ainda mais esse time. Juntamente com o Rodolfo, que chegou para fortalecer a defesa do Flamengo, que está se reforçando para a sequência do Campeonato Nacional. Corinthians e São Paulo. O seu Corinthians, Fábio. O Corinthians venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. É a 5ª vitória seguida conquistada. Venceu de novo diante de um rival paulista, diante do São Paulo dessa vez. Foi na Arena Corinthians, 3-2 no placar. O São Paulo no finalzinho tentou empatar o jogo, estava perdendo por 3-1, fez o 2º gol, partiu para cima do Corinthians, mas o Corinthians soube administrar o resultado ali e conseguiu uma grande vitória. 3-2, portanto, o Corinthians líder, abrindo 3 pontos aí para o 2º colocado e realmente fazendo um ótimo campeonato nacional nesse começo de temporada. O São Paulo é o 9º colocado, tendo seus altos e baixos aí, ganhando muito em casa e perdendo muito fora de casa. Essa é a situação do técnico Rogério Ceni à frente do São Paulo. Mais um jogo para a gente comentar aqui, Ponte Preta e Chapecoense. Mais um jogo da rodada, a Ponte Preta fez 3-2 no time da Chapecoense. A Ponte conseguiu marcar 3-0, depois a Chapecoense foi para cima, conseguiu diminuir, conseguiu reagir, mas não conseguiu chegar até o empate. 3-2 foi no Moisés Lucarelli em Campinas. A Ponte é a 5ª colocada na classificação geral e a Chapecoense, que faz um bom campeonato, está em 4º lugar. Mais um jogo para a gente falar aqui, para não deixar passar nenhuma partida. Vitória e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está devendo o futebol nesse começo de campeonato, um time muito bom no papel, mas dentro de campo está devendo. O Atlético perdeu para o Vitória na zona do rebaixamento, jogou em casa e venceu o time mineiro. 2-0, o Vitória é o 18º colocado na classificação geral, estou vendo aqui a classificação. O Atlético é o 16º, precisa melhorar a sua situação, assim como o Vitória também que está devendo. Cruzeiro e Atlético Goianiense. Mais um jogo, o Cruzeiro está em 6º lugar, o Atlético Goianiense está mal, está na zona do rebaixamento, é o 19º colocado na classificação geral e o placar foi de 2-0 para o time do Cruzeiro em Minas, no Mineirão. Boa vitória do Cruzeiro, que agora pega o líder Corinthians fora de casa nessa semana. Tem rodada nesse meio de semana do Brasileirão. Para a gente fechar, Atlético Paranaense e Santos. O Atlético Paranaense está muito mal no campeonato, é o 20º colocado, é o lanterninha, último colocado, portanto, o time do Paraná, que realmente não está bem nesse começo de campeonato. O Santos venceu fora de casa, com o Elano sendo o técnico interino. Agora o Leverkusen assumiu e agora o Leverkusen vai trabalhar à frente do time do Santos. Então o Santos fora de casa fez 2-0, belíssimo resultado. O Santos hoje é o 10º colocado, ainda está em ascensão e vai tentar melhorar sua posição também dentro da competição.
Fechando então a rodada, hoje está acontecendo neste exato momento a partida entre Grêmio e Bahia. O Grêmio é o terceiro colocado, está ali na briga pelas primeiras posições, e o Bahia na oitava posição, jogo que está em andamento para fechar essa rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando, essa semana então tem mais rodada do Brasileiro, não tem Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, então no calendário a rodada é destinada ao Campeonato Brasileiro e a gente vai ver como é que os times vão se comportar em mais uma rodada, a de número 7 do Campeonato Nacional. Volto com você, Fábio. Um grande abraço a todos. Boa semana.